prosperidade, diferente do que muitos pensam, é um conceito amplo que vai além do simples acúmulo de riqueza material. Envolve uma sensação de plenitude e abundância em todos os aspectos da vida, incluindo saúde, relacionamentos, crescimento pessoal, realização profissional e, claro, o financeiro. Atrair prosperidade envolve cultivar uma mentalidade positiva e adotar práticas que promovam o bem-estar em todas as áreas da sua vida. E acessar a frequência que irá te levar a atrair situações mais prósperas na vida. Para atrair mais prosperidade na vida, há um caminho de desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual a ser trilhado. Para falar melhor sobre esse tema, convidamos o terapeuta sistêmico e constelador familiar Alan Zetterman. Seja muito bem-vindo, Alan. E uma das questões que eu justamente queria começar essa entrevista te perguntando é como é a tua visão de prosperidade, o que ela realmente é para ti. Olá, meninas, que bom estar aqui. Muito obrigado, né? Gratidão por esse convite. E é muito bom poder falar, né, desse tema assim que de alguma forma toca todos nós, né? Pensando em prosperidade, eu gosto de ampliar a prosperidade para além do dinheiro só, né? A prosperidade, claro que o dinheiro ele tá junto nisso, né? Mas a prosperidade é todo um sucesso, todo um fluir da vida. Né? Então, isso que é o mais interessante, porque isso vai depender de cada pessoa. Porque prosperidade para cada uma pessoa é diferente. Né? E isso que também, hoje em dia, tem um cuidado e um alerta que a gente precisa levantar é que nós estamos nos grudando na prosperidade dos outros, achando que é nossa, e acabamos perdidos, porque nem sempre a prosperidade do outro é a minha. Então, a prosperidade é quando a gente está em sintonia com a nossa verdadeira essência e a nossa vida flui. Então, tudo nesse lugar é próspero, tudo isso funciona, tudo isso flui, tudo isso tem um caminho, uma sequência. Não que não tenha desafios, não é sem desafios, mas são os desafios possíveis, são os desafios que nos motivam, são os desafios que nos alegram, não aqueles desafios que nos paralisam, que nos colocam lá para trás e fazem a gente paralisar de fato, né? Gratidão pela tua presença aqui conosco mais uma vez. E eu tenho uma pergunta, já linkando o tema da prosperidade com as constelações familiares, porque o que muita gente não sabe, esse foi até um despertar meu, digamos, mais ou menos recente dos últimos anos, é que a nossa prosperidade ela está intimamente ligada com o nosso lugar no sistema e a nossa hierarquia, né? Respeitar as leis sistêmicas. Tu pode falar um pouco sobre isso com a gente, Alan? Sim, tem tudo a ver, porque, na verdade, como nós olhamos para o nosso sistema, é como nós tomamos a nossa vida. E quando nós tomamos a nossa vida pode fluir nessa prosperidade. Então, sim, tem bastante conexão e vale um parênteses bem importante aqui, né? Porque a gente está falando com adultos, né? Então, a gente tem que lembrar, e a constelação familiar e várias outras terapias vão sempre convidar a gente a trazer o adulto e não a criança, né? A criança vem para ela ressignificar, mas quem vai agir, quem vai atuar na vida é o adulto, né? Então, desse lugar, quando eu posso olhar lá para os meus pais e tomar deles o amor que eles me deram, independente de como eles me deram, independente de que lugar, né, eles me deram, eu posso de fato tomar. E aí que é o interessante, porque é o primeiro passo. Para eu ter a prosperidade, eu preciso saber receber. Então, para eu saber receber, eu também preciso saber receber esse amor que chegou até mim. Porque, assim, se a gente for pensar, nós não viemos do nosso pai e da nossa mãe. Né? Nós viemos através deles. A gente veio de qualquer outro lugar. E daí cada um vai ter um nome para isso, né? E cada um aqui com a sua crença da onde a gente veio, mas a gente vem através dos pais. Então, os pais não são, né, o início. Quando a gente olha para isso,
a gente consegue entender várias outras coisas. E além disso, quando a gente olha para esses pais como seres humanos, igual nós, também nós podemos olhar eles como falíveis, né? Como seres humanos que também não são perfeitos, que também têm suas dificuldades, que também carregaram suas dores, que também um dia foram filhos. Mas num primeiro momento, sim, eu preciso olhar para esses pais e tomar para mim o amor que eles têm ali para nos dar. E esse pai, essa mãe, muitas vezes a constelação, às vezes a gente fica preso nisso e a gente vai nesse lugar de culpar eles. Ah, então é esse o lugar. Foi culpa da minha mãe que não me deu isso, culpa do meu pai que não fez aquilo. Então eu já sei por que que eu não tenho a minha prosperidade, por que que eu não tenho sucesso, por que eu não me encaixo na minha profissão, por que que eu não tenho dinheiro. Porque meu pai não fez isso, porque minha mãe não fez isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com como eu percebo eles dentro de mim. Porque eles lá são pessoas completamente normais que vão ter várias dificuldades. Várias. E com certeza, talvez, mais dificuldade do que nós. Porque só porque eles tiveram as dificuldades, eles puderam liberar nós um pouquinho. E a gente, né, que vem em seguida, tem um pouquinho mais de leveza. Tu sabe que dentro dessa temática da questão familiar me vem muito forte a questão das crenças nela, porque as crenças, querendo ou não, determinam muito dessa questão da prosperidade. Eu vejo que uma dificuldade, acredito que maior ou menor grau da maioria das pessoas, justamente é relacionado a isso. O quanto elas têm essas crenças impregnadas dentro delas e que dificultam a prosperidade. Mas eu queria a tua visão, como que tu vê, por que é tão difícil para a maioria das pessoas se conectarem verdadeiramente com essa questão de prosperidade e qual é essa relação com as crenças que elas têm que podem levar a isso também. Sim. Eu iria além das crenças, né? A constelação, a gente traz um nome que se chama lealdade, que é além das crenças. Claro que as crenças, elas são verdadeiras, mas eu gosto sempre de fazer um parênteses com relação a crenças, porque a gente coloca as crenças como vilões, né? A gente tem ali, os nossos grandes vilões são as crenças limitantes, crenças bloqueadoras, sei lá o nome que a gente dá para isso. Mas, de fato, o que que são as crenças? Né? A gente já parou para pensar o que que são as crenças? Então, vocês estão escutando, parem e pensem, o que que são as crenças? Se nada mais é de que uma proteção interna que eu faço para não chegar aonde dói. Então, na verdade, a crença é só uma proteção que eu tenho para não chegar no trauma. Então, é como assim, como se a gente estivesse doente agora, né? Eu estava com meu filho doente até esse final de semana, né? Ele estava com febre. Mas a febre dele não é a doença, é só um sintoma. A crença não é a causa, a crença é um sintoma. É só um topo lá que vai me afastar. Então, a partir dos meus traumas, eu vou criando aquelas verdades. Ah, se eu fizer isso, isso acontece. Por exemplo, se eu tiver dinheiro, ninguém vai gostar de mim. Ou se eu tiver dinheiro, eu vou ser excluído. Ou se as pessoas que têm dinheiro são assim. Então, isso, de fato, é uma verdade que eu construí, mas para que eu construí essa verdade? Não é porque eu sou uma pessoa maléfica, né? Não é porque eu sou mal comigo. É porque, de fato, aquela sensação me leva a experimentar algo que não é possível, que lá atrás, algum dia, eu não dei conta. Então, é importante a gente ter isso na nossa cabeça, porque senão a gente fica preso nas crenças. E as crenças é só, quer dizer, não é nem a ponta do iceberg, mas é a primeira camada embaixo do iceberg. São importantes, são, porque elas vão nos mostrar a raiz. Vão mostrar lá o que aquela raiz desse iceberg que está lá na profundeza. Mas, se a gente ficar preso nelas, sempre vai ter uma outra que vai sobrepor aquela, porque a gente vai criando várias em cima de outra e de outra. Né? Então, a lealdade nas constelações, ela vem trazendo principalmente o quanto nós somos leais ao nosso sistema, à nossa história.
Então, muitas vezes a gente está repetindo histórias lá de trás. E o Bert Hellinger, que é o criador das constelações, assim, ele sempre fala da constelação de uma forma simples, e a constelação é simples, e a prosperidade também é simples. Não quer dizer que é fácil, né? É desafiadora, mas é simples. Tem um caminho simples para seguir. Às vezes esse caminho simples não é tão fácil, né? Ele traz as 3 leis de amor, que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, de fato, todos nós desejamos ser amados. E ele vem dizer: todos nós temos o direito de ser amados. E quando a gente se apropria disso também, é um passo que a gente dá em direção à nossa vida e à nossa prosperidade. Porque se a gente for pensar muito dessas crenças, elas surgem de momentos que nós não nos sentimos amados. Que nós tivemos dúvida se nós éramos amados ou não. E daí, tá, Alain, mas né, os traumas, né? A gente fala de trauma, tem que ser um negócio gigantesco, assim, né? Eu gosto de umas histórias, assim, que traz bem esse exemplo do trauma. Então, imagina assim, uma criança com seus 7 anos está chegando da escola, vamos dizer que ela pegou uma van escolar, um ônibus, e chegou em casa e olhou uma flor bem bonita para aquela mãe. E a mãe está esperando ele em casa. E ele chegou da escola, só que ele foi para uma escola, a escola né, tem bastante natureza, ele estava brincando na terra, o sapato dele estava todo sujo de barro. Mas ele olha aquela flor e imagina, meu Deus, eu estou com muita saudade da minha mãe. Eu quero pegar essa flor e levar para minha mãe. E quando ele está entrando em casa, quando ele abre a porta, aquela mãe que passou a tarde toda em casa, trabalhando, ajeitando a casa, limpando a casa, fazendo os deveres, tarefas de casa, ou trabalhando home office, não sei. Ela olha para aquela criança e vê aquele pé todo sujo. E num momento de desespero, ela diz assim: sai logo daqui, não entra aqui. Então, aquela criança que estava num gesto de amor com aquela flor, ela tem um momento e diz: meu Deus, a minha mãe não gosta da flor. Esse jeito que eu faço não é o jeito certo. E de novo, isso é interessante para a gente poder olhar também para os dois lados, porque aquela mãe também não tinha interesse de não receber aquela flor. Talvez ela nem tinha percebido que aquele movimento estava acontecendo. Então, muitas vezes as crenças e esses traumas, eles acontecem no dia a dia de coisas pequenas e simples. Pequenas e simples. Que vão fazendo com que a gente vai criando essas crenças mesmo, essas verdades. Então, principalmente na prosperidade, né? Quando a gente vai muito ouvir falar das profissões, né? Então a pergunta é: como que você escutou seus pais falando do trabalho? Eles iam trabalhar porque eles tinham que trabalhar? Eles iam trabalhar porque eles gostavam de trabalhar? Eles iam trabalhar porque o trabalho era o sustento? Então, essas perguntas que você vai escutando. Por quê? Porque eu trago lá da criança e digo para o adulto, eu estou vivendo isso hoje, né? Eu assisti uma vez um vídeo, eu nem lembro quem que era que estava falando, era um palco, assim, numa plateia, e era uma pessoa, assim, que a gente pode olhar até de uma forma bem grossa, assim, né? A pessoa contava toda uma história sofrida lá da infância, que ela passou por várias dificuldades pesadas, e a pessoa parava e perguntava: tá, mas tu tá vivendo isso agora? Aí a pessoa: não. Ah, então próximo. Assim, parece meio rude, parece meio grosseiro, mas é. Então, tu tá vivendo essa exclusão agora? Porque daí eu fico preso naquela minha mãe lá de trás e não olho para minha mãe que tá aqui do meu lado. Às vezes a mãe tá ali disponível, ou não, não sei. Para dar, talvez, do jeito dela, né? Perfeito, Alan. E quando a gente vai entendendo, a gente vai, é como se fosse uma cebola que a gente vai descascando, mas a gente acessa essa potencialidade pura, né? Mas muitas vezes, como tu muito bem trouxe, nas nossas relações hoje, quem ainda tem o contato, né,
com a ancestralidade, com o pai, com mãe, com os avós, enfim, e com toda a família, é curioso observar quando estamos despertos que muitas vezes a própria família nos coloca, digamos assim, no nível inconsciente fora do sistema. Eu vou trazer um exemplo, eu gostaria muito que tu aprofundasse para a gente elucidar isso, para a gente dar luz para que as pessoas compreendam. Eu fui para Porto Alegre e passei mais ou menos 2 meses com a minha família. E convivendo com meu pai, com a minha mãe, eu pude observar que volta e meia a minha mãe queria que eu tomasse as decisões por ela. Ou que o meu pai queria que eu decidisse o que nós íamos fazer no lugar da família. E aqui eu estou trazendo esse ponto porque é algo muito sutil que a gente não percebe, que nós estamos saindo do sistema familiar, né? Porque se eu sou filha, eu sou pequena diante desse sistema. E quando eles nos colocam nesse lugar, ou quando muitas vezes a gente tenta também, do tipo, poxa, eu não faria assim, mãe, por que tu não faz assado? Hoje eu corto o impulso. Mas o quanto é importante a gente observar, e também se tu pudesse trazer mais exemplos de que, como nós adultos, muitas vezes projetamos essa criança que quer ser amada e reconhecida, e muitas vezes a gente vai saindo do sistema, ou por um convite da própria família, ou mesmo sem perceber que a gente... Eu sou a irmã mais velha, né? Às vezes eu tô lá e o meu irmão quer do tipo, espera aí, irmã, sabe? Então é interessante a gente observar as leis da ordem do nosso sistema, né? Honrar quem veio antes. E se tu puder falar um pouco mais exemplos de como que muitas vezes as pessoas fogem e o quanto isso também tira a nossa prosperidade, né? Porque os nossos pais são muito maiores que a gente. Sim. Os pais, sim, são maiores, né? Eles não têm... É a precedência, né? Quem veio antes é maior. Mas isso não quer dizer, né, que o maior... O que quer dizer maior, né? Ah, quer dizer que eu não sou ninguém? Não, mas que ele já tem uma história, que ele já tem uma precedência, né? E é interessante porque, de alguma forma, né, é sutil, é sutil. Mas quando a gente fala assim, ah, eles me tiram do meu lugar, eu de novo estou terceirizando para eles, que eles deveriam me botar no meu lugar, né? E a constelação, ela vem justamente para dar essa consciência que não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo, com a minha posição. De eu assumir o meu lugar e poder dizer assim, mãe, olha, a minha opinião é essa, mas quem decide são vocês, ou eu gostaria de ir para lá, né? Mas de um lugar que eu posso desejar sem exigir, porque talvez eu tenha sido uma criança que exigia e não desejava. E esses pais talvez ficavam sem saber. E daí, de novo, né? Esses pais foram filhos, né? Então, normalmente, os pais, eles vão atuar com os filhos muito na dor que eles tiveram de quando eles foram filhos. Então, muitas vezes, eles vão dizer assim, olha, eu não quero ser esse pai XYZ, ou eu quero ser exatamente esse pai XYZ. E eu vou dar para esse filho a partir desse lugar, né? Então, às vezes, com medo de errar, porque eu julguei lá atrás que esse pai e essa mãe erraram, eu não faço e deixo o meu filho escolher, porque daí é ele que vai errar, né? Mas aí também eu tô tirando essa esse limite, né, que o pai e a mãe dão para as crianças, que são necessários, porque o filho ele precisa desse limite para descansar. O limite é amor. Então ele vai até alguém dizer, "Ah, aqui não", daí ele vai para outro lado, aqui não, daí alguém vai limitando até que ele tenha condição de extrapolar o limite, né? Mas quando não tem o limite, tem insegurança. É curioso, né? Porque parece que o limite dá insegurança, mas é o contrário. O limite, ele dá segurança. Para dizer, olha, até aqui, até ali. Claro, de que lugar eu dou esse limite? Isso é importante. Eu dou um limite de um lugar que eu não quero que isso aconteça, ou que tal coisa aconteça, ou através do meu medo, é importante eu perceber isso, né? Mas na constelação, a gente tem algumas máximas, algumas frases, assim, que sempre vêm, e é legal a gente falar, assim, né? Que são, né, o sucesso, né, a abundância, o dinheiro
vem através da mãe, né? E daí as pessoas, tá, mas como assim, Ana? Como que vem através da mãe, né? O que que tem a ver essa mãe com o dinheiro? Então, claro, o cuidado que a gente tem que ter é que a gente não pode generalizar, né? Porque aqui não é uma ciência matemática onde sempre é a mesma coisa, né? Cada pergunta tem uma resposta diferente. Mas a gente teve o nosso primeiro êxito na vida. Todos tivemos. Esse não tem como ninguém ter, porque todos estamos vivos. Então, se tu tá aqui escutando, né? As meninas que estão aqui me vendo, eu que estou aqui falando, nós estamos vivos. Então, esse é o primeiro êxito. E a mãe assume um risco muito grande para dar a luz para essa criança. Ela corre risco de morrer, ela corre risco de perder nutrientes, porque ela nutre essa criança. Então, através da mãe é que vem essa nutrição, mesmo antes da criança nascer. E o dinheiro também nos nutre. Então, a pergunta é como eu, né, fui nutrido pela minha mãe. Ou não é como eu fui, é como eu percebi que fui, que é o que é mais importante. O que é, às vezes, não impacta tanto, mas é como eu percebi que é. Porque às vezes o que eu percebi é completamente diferente. Mas é o que eu percebi, eu gravei e eu atuo com base nisso. Então, como eu me senti nutrido pela minha mãe, é como eu também vou buscar essa nutrição do dinheiro. Ou eu vou olhar para o dinheiro com essa sensação que eu tive a partir do momento que eu fui nutrido pela minha mãe. Então, o primeiro êxito é a vida. O segundo êxito é tomar a mãe. É tomar essa nutrição da mãe. Por que tomar a nutrição da mãe? Né? A minha esposa é osteopata pediátrica e ela atua bastante com os bebezinhos, assim, a gente troca bastante, né? A gente conversa bastante. Tem várias questões que às vezes a mãe tem leite. Tá ali, né? Aquela expressão jorrando leite. Tá tudo bem, mas a criança não consegue pegar o leite. Então também tem o papel da criança de tomar para ela esse amor, de tomar para ela esse leite. Porque também, senão, fica nesse lugar da inércia, onde eu acho que a vida tem que me dar esse dinheiro. Onde eu acho que o dinheiro tem que vir até mim. Por isso o esforço, né, que essa criança tem, que é grande, parece que não é, mas é grande para fazer o processo de sucção para, de fato, se nutrir através dessa mãe, que é a fonte de nutrição, né? Então, claro, a gente tem que cuidar bastante, né? Mas é como se essa mãe acaba não querendo amamentar e coloca uma mamadeira, onde a mamadeira só joga o leite ali para dentro e a criança não precisa fazer essa força, ela também percebe que ela não precisa fazer esforço para se nutrir. Da mesma forma que a gente vê um padrão de pessoas que nasceram de cesárea e pessoas que nasceram de parto normal. Porque normalmente a pessoa que nasceu de cesárea, e claro que às vezes a cesárea depende muito de como que aconteceu, porque às vezes a pessoa entrou em trabalho de parto, aconteceu alguma intercorrência e teve que fazer a cesárea. Mas às vezes era uma cesárea programada. Então aquela criança estava ali na inércia, alguém foi lá e tirou ela. Ela não precisou, de fato, ir atrás, né, da vida. E isso já é uma grande experiência, né? Já é um grande trauma, né? Porque às vezes foi desafiador, foi difícil, correu risco de vida, a mãe, né? O filho e tudo mais. Segundo êxito, tomar a mãe. Porque a mãe é a mais importante nesse momento. O pai nem existe nesse momento. Quem existe é a mãe. Porque a mãe é que nutre, a mãe é que cuida. E nesse momento, a criança precisa disso. Desse acolhimento, desse cuidado, dessa proteção. Então, quando eu posso, daí sim, eu tomar esse amor, tomar a minha mãe, e perceber que ela fez isso, ou ela permitiu que outra pessoa fizesse por ela,
que tenha sido numa adoção, que tenha sido num hospital por uma enfermeira, que tenha sido por uma tia, uma avó, sei lá, alguém, por indisponibilidade, até física, né? Porque muitas vezes o parto é algo desgastante, exige fisicamente da mulher, né? Só quem viveu, talvez, para saber. E eu nunca, talvez, vou ter essa experiência, nunca vou ter, claro, né? Mas eu já presenciei, eu estava junto, então tenho uma pequena noção, porque eu não senti nada, né? Eu estava ali de boa, né? Então, tomar essa mãe. E o terceiro êxodo, daí sim chega o pai. Então, até aí é onde eu sou cuidado, até onde eu sou protegido, até onde tem alguém me nutrindo, né, e me cuidando. E o pai é aquele que vai pegar e, entre aspas, arrancar do colo da mãe e jogar para a vida. Então, por isso que quando a gente diz que deixar o dinheiro chegar tem a ver com a mãe e manter o dinheiro tem a ver com o pai. Porque o pai tem a ver com essa questão da vida, da realidade, né? Que a vida realmente não é, né? É esse colo da mãe, que é mil maravilhas, né? Claro que a gente está falando, a pessoa pode dizer, não, mas tu não conhece o colo da minha mãe, né? Não estamos falando disso, mas desse lugar de proteção. Então, quem não teve essa transferência para o pai, ele experimenta uma superproteção, um cuidado. E às vezes, quando chega na vida adulta, tem medo de arriscar, tem medo de dar um passo, vai ficar mais paralisado, ou ao contrário, vai ser perfeccionista. Porque o perfeccionista nada mais é do que uma forma de eu garantir que eu não erre. Então, se eu sou perfeccionista, eu só vou quando eu tenho muita certeza que está tudo certo. Então, isso me paralisa muito, porque muitas vezes eu não vou para a vida, e é uma garantia que eu não vou errar, digamos assim, né? Então, a gente acha, não, eu sou perfeccionista, né? Na entrevista de emprego, qual é teu defeito? Sou perfeccionista. A pessoa acha que às vezes é uma vantagem, né? E, de fato, para algumas coisas pode ser, né? Mas desse lugar, o perfeccionismo ele vem só para como proteção de eu não quero me expor à falha, que é o pai. E o pai que vai pegar essa criança e vai botar para o mundo, vai dizer assim, opa, vai para o mundo aí, vai ralar o joelho, vai tropeçar, vai cair, vai se machucar, né? Nossa, tu sabe que eu tava pensando aqui, o quanto, infelizmente, né, tem muitas pessoas que o pai não é presente na criação. Então, o quanto provavelmente impacta nessa questão até que tu trouxe, de ralar o joelho, de ir atrás dessa garra, né, porque a mãe, ela dá o impulso, mas o pai que fala vai pra vida, né? Mas, Alan, uma das coisas que fico pensando aqui, digamos, o pessoal que está escutando esse episódio, quer saber por onde começar. Dicas práticas, assim. Uma pessoa que realmente não está numa situação financeira muito boa, que os relacionamentos não estão muito legais. O que tu diria, assim, para essa pessoa? Olha, isso aqui é um primeiro passo e daqui tu pode ir construindo a tua jornada. Legal. Essa parte prática é a parte mais desafiadora, né? Porque assim, né? E aí, no fim, o que que eu faço? Mas antes disso, eu vou deixar aqui, só vou voltar um pouquinho, porque ali, quando tu fala de talvez não tiveram os pais, né? Mas tiveram outras experiências masculinas também, então não necessariamente só o pai. Mas é importante, assim, que, de novo, não é querendo dar responsabilidade para as mães, né? Mas nesse lugar tem uma importância hoje em dia no papel da mãe também de entregar esse filho para esse homem. Porque antigamente não tinha esse problema. Antigamente, vamos usar as tribos, né? Os indígenas, a sociedade mais, digamos, rústica, não sei o nome que eu vou dar agora, mas não tinha esse problema, porque a criança nascia, as mulheres cuidavam, e chegava um determinado momento, os homens iam lá, pegavam essa criança, se fosse um menino, né? E diziam assim, agora você vai lá com a gente caçar. Então já era um ritual de separação, né? Então também tem esse movimento, né? E aí fica pensando assim, né? Tá, por onde começar, né? E aí, né? O primeiro lugar, o primeiro olhar é para
Porque a gente tende, né? Tem uma tendência de ficar olhando para trás. Né? Então, vou olhar lá para minha história, para meu pai, para minha mãe, a partir disso que eu falei, assim, não, pô, minha mãe não me nutriu, a minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, meu pai nunca teve presente, ou nem conheci meu pai. Não, porque isso às vezes não é o diferencial. Porque às vezes eu não tive um pai, mas eu tive um tio, eu tive um avô, eu tive um homem, ou tive até o padrasto, sei lá, que me deu essa referência, que me fez isso. O primeiro lugar é olhar para frente. O que está parado na minha vida? O que é que está acontecendo? Não está entrando dinheiro? Ou entra muito dinheiro e o dinheiro não fica? Ou, por exemplo, eu não tenho relacionamento? Ou eu não consigo me encontrar na profissão? Ou o que eu faço não me dá felicidade? E daí, a partir disso, eu posso fazer esse olhar para dentro. E daí, sim, fazer o caminho inverso. Do que eu olhar para trás, achar minha história e tentar encaixar tudo isso. Mas olha para frente. Eu digo que na constelação a gente vai andando para frente. A hora que vem uma barreira, a gente olha para essa barreira. E talvez essa barreira esteja refletindo algo lá de trás. Aí sim a gente olha lá para trás. Mas não tem nada a ver com o que aconteceu, mas o que eu fico disso. Por isso o adulto. Que eu preciso continuar desse lugar? Eu preciso, por exemplo, gastar todo o meu dinheiro sem controle para não sentir essa sensação de ter o dinheiro? Porque talvez lá atrás fizeram? Eu preciso estar nesse lugar? Então, tem um lugar que a gente precisa sair dessa inocência da criança. E a gente precisa assumir as responsabilidades das escolhas. E lidar com a boa culpa. Né, que a constelação traz dessa má culpa e a boa culpa. A boa culpa é quando diz, olha, eu vou fazer diferente. Não porque é ruim, não porque é errado, não porque a partir do meu destino, a partir da minha vida, isso vai ser diferente. Então, a partir do momento que eu me dou conta do que eu quero fazer, né, eu faço. Aí fala, tá, Alan, mas e aí, tomar pai, mãe, o que é isso, né? Vou lá, abraço meu pai, tá tudo certo, fechou? É isso aí. Vou lá, ajoelho na frente do meu pai, falo umas 3, 4 palavras que ele não vai entender nada, vai me achar um louco e tá tudo certo. Não, não é isso. Porque não tem nada a ver com ele, tem a ver comigo e com a imagem do pai e da mãe que eu tenho dentro de mim. Porque de fato sou eu. Essa junção desse pai e dessa mãe. E um pouquinho, e um extra, né? Um diferencialzinho sou eu. Porque tem uma coisa que é além, que não tem uma explicação, mas que é além disso, que é a nossa individualidade. Então, quando eu posso olhar, tá, meu pai não estava aqui. Mas por que ele não estava? Ah, estava trabalhando. E por que ele estava trabalhando? Ah, porque talvez não era importante para ele estar comigo. Mas é porque não me amava? Será que a forma dele de amar não era trabalhar e me dar financeiramente ou ter as condições que talvez ele lá não teve? Que ele não queria que eu passasse por aquela dor que ele passou? E daí eu posso, então ele me ama. Então eu não estou errado. E daí desse lugar eu posso olhar para frente, né? O que acontece muito, por exemplo, tem claro aquelas clássicas crenças com dinheiro, mas tem uma coisa que é bem importante, que é quando a gente fala de propósito, mas antes de propósito, porque a gente também agora está com um propósito, uma coisa muito evidenciada, muito floreada, muito, né? Porque precisa ser uma coisa muito grandiosa, muito. Não, não precisa. Mas antes disso, como eu olho para o trabalho? Ou, principalmente, o que eu espero do trabalho? Porque no trabalho, o trabalho não vai me dar nada. E muitas vezes eu estou buscando um trabalho de reconhecimento, estou buscando carinho, estou buscando cuidado, estou buscando amor, estou buscando, sei lá o que eu estou buscando. E o trabalho não vai me dar isso. O trabalho só vai me dar dinheiro, que é a energia de troca, o quanto eu dou
para o trabalho quanto eu recebo disso. Aí pode ter aquela pessoa assim, tá, mas Alan, eu trabalho e não recebo. Claro, às vezes tu tá dando e não aceita receber. Por quê? Porque às vezes tu exige receber da forma que tu gostaria. Então aí sim, nesse lugar, olha lá para teus pais. Como que eles te dão o amor? Tu aceita receber da forma que eles têm ou tu gostaria que eles te dessem de outra forma? Né? Por exemplo, eu posso estar pensando assim, putz, eu gostaria que meu pai me abraçasse, me beijasse, falasse muitas vezes que me ama, que eu sou uma pessoa capaz, que eu tenho, né, que ele se orgulha de mim. E às vezes ele está fazendo isso de outra forma, que eu não estou enxergando. Então, a primeira coisa, olha para frente, né, ver o que está bloqueando aí. E assim, muito difícil, ou não gosto da palavra difícil, mas muito desafiador, às vezes, a gente fazer isso sozinho. Porque, né, a gente vai estar com as nossas crenças ali, aquelas vozezinhas que vão nos reforçando aquelas verdades que a gente acredita que é. Então, às vezes, a gente precisa realmente desse auxílio para nos ampliar o olhar para além daquilo. Então, olha para frente, vê o que está pegando aí, né? A partir disso olha para trás, olha para tua mãe, olha para teu pai, como que eles te amam? Porque eles te amam. Agora, como? Não sei. Aí cada um vai perceber. Pode ser que eles tenham deixado você seguir a vida. Ou às vezes, né, por exemplo, a gente vê muito isso do pai ausente, né, do pai não estar. Muitas vezes esse pai não estar perto foi a melhor coisa que pode acontecer. Porque talvez se ele tivesse, podia ser pior. Porque daí eu posso criar o pai que eu gostaria. Eu posso criar, mas se ele tivesse aqui, eu teria isso. E talvez se ele tivesse aqui, eu perceberia que eu não teria isso e seria talvez pior. Então, desse lugar como que esse pai, como que essa mãe traz o amor deles por mim. E eu posso reconhecer qual é a forma. Será que eu ainda estou exigindo que eles façam de uma forma X, Y, Z? Ou eu me permito receber da forma que é? Isso aí já dá um bom caminho, né? Quando eu de fato olho para isso. Mas falando diretamente na prosperidade como que eu posso ou aceito receber? Claro que teria várias e inúmeras possibilidades aqui, né? Que por isso que eu digo que é interessante que cada um busque, né, o seu auxílio, sua ajuda, o seu ampliar o olhar, às vezes num grupo, às vezes no individual, às vezes também nas trocas, não necessariamente precisa ser um profissional, mas alguém que possa olhar de um ângulo diferente e dizer, mas tá, mas tu viu aquele poste ali, ou tu viu aquela cadeira ali, tu viu aquilo ali, porque às vezes a gente fica tão fechado aqui que a gente não consegue ampliar o nosso olhar para ver além do que a gente acredita que é. Então, quando de fato a gente pode ir além disso, a gente pode achar o sintoma e a partir do sintoma olhar para a causa. Maravilhoso, gratidão pela tua presença aqui conosco, Alan, e que nós possamos, né, como tu muito bem trouxe, olhar para frente, olhar para trás, para que a gente acesse cada vez mais do nosso caminho e da prosperidade. Eu gostaria de te pedir agora nesse encerramento que tu deixasse uma frase inspiradora ou um pensamento inspirador, pode ser o primeiro que vier na tua cabeça para realmente incentivar todos aqueles que estão nos ouvindo. Muito grata pela tua presença e é muito bem-vindo aqui no podcast conosco. Sim, que bom participar, sim, é bom, eu gosto de falar, né? Se me deixar aqui, eu fico aqui a noite toda falando e eu nem vejo o tempo passar. Para mim, eu fiquei 2 minutos aqui, parece que eu acabei de sentar e agora, né, já se passou um tempo. Uma coisa que a gente pode levar para a vida claro que isso é uma construção, mas a partir disso talvez tu pode ir construindo, né? Mesmo que ainda não seja verdade internamente no seu coração,
mas essa verdade de que você é amado. Independente do que aconteceu, independente de como foi a tua história, tu levar essa certeza de que tu é amado. E talvez muita coisa mude a partir desse momento, que eu não preciso mais buscar a confirmação de que eu sou amado. E de que eu preciso confirmar, eu preciso buscar em outras coisas que de fato não vão me dar isso, né? Um relacionamento não vai me dar essa falta que meus pais, que eu julgo que os meus pais não me deram. Então, às vezes eu vou buscar nisso e aí eu fracasso, né? Então, o fracasso, ele vem desse lugar, de que eu tô em lealdade com alguma coisa lá de trás, tanto da minha vida, como da vida da minha mãe, do meu sistema por inteiro. Então, a grande palavra que eu deixo para você é para você ir internalizando isso. Mesmo que ainda pareça que eu esteja falando uma besteira, né, que você pode dizer assim, não, claro que não é verdade. Mas para você ir se nutrindo disso, de que, independente de tudo que aconteceu, foi da melhor forma. E sim, você é muito amada ou amado.